A paz do Senhor, meu querido irmão, meu querido ouvinte. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Irmãos, eu não irei tratar hoje sobre a temática medo e preocupação, a qual eu coloquei no último vídeo. Nós iremos tratar nos próximos. Hoje, eu queria trazer uma mensagem ao seu coração no livro de Lamentações. Esse livro, ele tem como autor o profeta Jeremias, que é conhecido como profeta chorão. Ele é composto de 5 capítulos, aonde muitos teólogos dizem que são 5 lamentos, 5 poemas de dor, de sofrimento e de choro. O contexto de Lamentações de Jeremias, irmãos, é um contexto de destruição. É um contexto de invasão, é um contexto de morte. O templo de Jerusalém havia sido destruído. E tudo isso orquestrado por Nabucodonosor. O que tem isso a ver com os nossos dias? Tem tudo a ver. Lá, eles tinham um inimigo visível. Um inimigo que invadiu a cidade, um inimigo que destruiu, trouxe destruição a tudo, trouxe morte, destruiu o templo. O nosso inimigo, diferentemente dos deles, é um inimigo invisível. É um inimigo que entrou no mundo. É um inimigo que invadiu o mundo, invadiu os reinos, invadiu os poderes. É um inimigo que invadiu os lares. E sem permissão alguma, ele adentrou e tem causado destruição. Tem causado lamento, tem causado sofrimento, tem causado dor e tem causado morte. Esse inimigo se chama o coronavírus. Esse inimigo, irmãos, tem levado pessoas a viver desesperançadas. Esse inimigo tem causado angústia em muitas pessoas a tal ponto de fazê-las com que elas percam a fé. Mas nós precisamos olhar para Jeremias e aprender com Jeremias em meio àquelas circunstâncias para viver hoje. Jeremias nos ensina como, irmãos, nós podemos ter esperança em meio ao caos. Como, irmãos, nós podemos viver a esperança verdadeira em meio à dor, o sofrimento, em meio à destruição e à morte. Versículo 22, versículo 23, ele nos ensina o que é que pode nos dar a esperança. Eu queria que você pudesse olhar comigo, porque o resumo desses 2 versículos vai ser Jeremias dizendo que o que pode nos dar a esperança são as misericórdias do Senhor. Olhe comigo, por favor, ao texto da palavra de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Irmãos, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. É por causa dessa misericórdia que nós estamos aqui. Se nós chegamos aonde chegamos, são as misericórdias do Senhor que têm nos livrado daquilo que nós merecíamos. Porque misericórdia é o Senhor não dar aquilo que nós merecíamos. Nós merecemos, irmãos, a morte, nós merecemos a mão pesada do Senhor sobre a nossa vida por causa dos nossos pecados. Essa misericórdia, irmãos, é a causa de nós não termos recebido tudo isso. Philip Henry, ele diz que no final de uma misericórdia inicia outra. E se não fosse isso, nós estaríamos perdidos. Se não fosse essa misericórdia, nós estaríamos destruídos. Nós seríamos consumidos pela ira do Senhor. Por isso que o profeta Jeremias diz que essa misericórdia não tem fim. Independente das circunstâncias, irmãos, essa misericórdia elas não mudam. Essas misericórdias são de geração em geração. Elas chegam à nossa vida não porque mereçamos, mas porque Ele tem derramado sobre nós. O que nós de fato merecíamos era a ira do Senhor. O que nós de fato merecíamos era a justiça de Deus derramada sobre as nossas vidas, nos fazendo a cada dia sofrer por causa dos nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus. Irmãos, paremos para pensar. Quantas vezes você, eu, nós nos encontramos abatidos, angustiados, quase perdendo a fé, sucumbindo por causa dessa enfermidade. Há pessoas que já tiraram a própria vida por causa do coronavírus. E se nós estamos aqui é porque as misericórdias do Senhor.
elas se renovam. Ela é o motivo de nós não termos sido consumidos por tudo isso. Porque as informações que chegam, elas nos angustiam. As informações que chegam, elas tiram a nossa paz. E as misericórdias do Senhor nos renovam. E não permite que venhamos a sofrer mais do que temos sofrido. O profeta Jeremias olha, em meio a todo o caos que ele está vivendo, em meio a todo o sofrimento que ele está vivendo, ele lembra dessa misericórdia, que foi essa misericórdia que guiou o povo no Egito, que guiou o povo no Mar Vermelho, que foi essa misericórdia que guiou o povo e até aqueles dias e tem guiado o povo até os nossos dias. Essa misericórdia, irmãos, bateu a nossa porta, entrou, fez morada em nós, porque ela se chama Cristo Jesus. O Senhor Deus nos amou de tal forma que deu aquilo que nós não merecíamos. Cristo Jesus. Para que nós pudéssemos ter paz e viver em paz. Por isso, hoje, em nome de Jesus, traga à memória aquilo que dá esperança à sua vida. E o que dá esperança ao seu coração são as misericórdias do Senhor. A segunda coisa que o profeta Jeremias diz que pode nos dar esperança e que ele traz à memória aquilo que pode dar esperança é a fidelidade do Senhor. No final do versículo 23 ele diz: grande é a tua fidelidade. Em meio a toda destruição, em meio às mortes, em meio ao templo de Jerusalém ter sido destruído, o templo de Salomão ter sido destruído, o profeta Jeremias, em meio a todo esse caos, olha para tudo isso e lembra da fidelidade de Deus, porque ela nos dá esperança. Sabe o que significa fidelidade? No original, ela significa duas coisas maravilhosas, extraordinárias para a minha vida e a sua. Primeiro, significa firmeza. Grande é a fidelidade de Deus. Firme. Estabilidade é o que significa em segundo lugar. Por isso, Jeremias está dizendo: grande é a tua fidelidade, Senhor. Grande é a tua firmeza. O Senhor é um Deus firme em tempos, em todo o tempo. De geração em geração o Senhor é firme. O Senhor não muda, o Senhor não tem sombra de variedades. Segundo, o Senhor é estável. O Senhor não é feito eu, que hoje choro, amanhã sou feliz, amanhã, quem sabe, estou mais em plena alegria, depois estou em total tristeza. Ele é estável, ele não tem sombra de variações, ele não muda, ele é imutável. Por isso, Jeremias está dizendo: grande é a tua fidelidade, eu posso me achegar a ela, eu posso fincar os meus pés nela, porque eu vou viver firmeza e estabilidade. Irmãos, esse vírus chegou e invadiu os reinos. Primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. E todos eles estão atônitos. Os reinos foram abalados. Poderes foram abalados. Os poderosos foram abalados. Aqueles que pensavam, irmãos, que não poderiam ser acometidos, foram abalados. Seja a China, seja os Estados Unidos, sejam países da Europa, sejam o Brasil, seja os outros países, os reinos foram estremecidos, a segurança foi estremecida. Apenas um reino não foi abalado, apenas um reino continua firme, continua estável, apenas um reino continua para todo sempre. E não há quem possa abalar esse reino, é o reino de Cristo. O profeta Isaías, no capítulo 6, ele diz, no ano da morte do rei Uzias, se você der uma lida quem era o rei Uzias, você vai perceber que ele era um maravilhoso rei. Ele era um bom rei. E no ano da morte dele, a nação chora, a nação sofre, a nação padece. Porque eles estão preocupados. Quem agora vai reinar? Quem agora vai liderar o povo? E é nesse ano que Isaías tem uma visão extraordinária. Ele diz, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. Sabe o que Isaías está dizendo? Ou na verdade o que Deus está dizendo para Isaías? Todos os reinos se abalam. Todos os reinos. Mas o meu permanece para sempre. Inabalável. Eu continuo assentado no alto, sublime trono. Nós podemos confiar nesse Deus. Por isso que Jeremias lembra da fidelidade desse Deus. Porque esse reino não se abala. Esse reino é inabalável. Esse reino não é movido pelas circunstâncias terrenas. Pelo contrário,
Esse reino governa todas as coisas com a palma de sua mão. Querido irmão, em nome de Jesus, comece a confiar mais nesse Senhor. Comece a confiar mais nesse Deus. A fidelidade dele de geração em geração. Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Você e eu, nós precisamos descansar mais nesse Senhor fiel. Confiar mais nesse Senhor fiel. Em nosso Deus. Precisamos deixar de lado a nossa confiança. Precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Precisamos matar o eu e começar a confiar em Deus. Aonde está a sua confiança nesse período? Aonde está? Em homens que são instáveis? Que não têm estabilidade? Que não nos dão total firmeza? Que ora dizem que encontraram a cura, ora dizem que não encontraram, ora estão fazendo teste, ora não sabem se os testes são positivos e que precisam de tempos e tempos para poder solucionar tudo. São nesses homens que você está confiando? Que você está trazendo à sua memória todos os dias? São neles? Eu quero dizer que você vai viver angustiado, triste e abatido todos os dias por causa disso. Você precisa trazer à memória o Senhor Deus. A fidelidade dele é grande. É para sempre. A fidelidade dele é de geração em geração. Ele não muda. Ele é o mesmo. Em terceiro e último lugar, o profeta Jeremias nos diz que o que pode nos dar a esperança é a bondade do Senhor. Se você ler versículo 24, 25 e 26, você vai ver o profeta Jeremias falando que Deus é bom. Bom é Deus. Bom é o Senhor. Bom é o nosso poderoso Deus. Queridos irmãos, há uma bela frase que vai falar que nós precisamos exercitar a nossa fé. E exercitar a nossa fé é esperar no Senhor. Você pode fazer isso, começando hoje e agora. Não espere pela ciência ou pela medicina ou pelos políticos. Não espere pelo Senhor. Espere nesse Deus que é bom e maravilhoso, que é benigno, nesse Deus que não tarda, não falha, mas que vem na hora certa. Comece a exercitar a sua fé esperando nele, naquele que nunca desampara o seu povo, naquele que nunca deixa só o seu povo. Foi isso que o salmista disse. 42, verso 11, e o verso 5, ou então 43, o último verso. Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele o meu auxílio e meu Deus. Veja que o profeta Jeremias vai dizer: bom é o Senhor para os que esperam nele. Ele é bom para a alma que o busca. Ele é bom. Bom é ter esperança no Senhor. E bom é aguardar em silêncio no Senhor, no Deus da nossa salvação. Os dias são maus. As informações nos deixam atormentados. É verdade. As redes sociais e as mídias nos deixam com medo. A morte cada vez mais cresce. Parece que o momento hoje é de lamentar e chorar. Mas em meio a esse lamento e choro, nós precisamos trazer à memória aquilo que pode nos dar a esperança. E o que nos dá a esperança são as misericórdias do Senhor. É a fidelidade dele. E em terceiro e último lugar, queridos irmãos, é saber que ele é bom. O Senhor, ele não mudou. O Senhor ainda é o mesmo. Ontem, hoje, será para todo sempre. O profeta Jeremias nos faz lembrar dessa mensagem, para que possamos colocar o nosso coração nele, para que possamos colocar a nossa fé nele, para que possamos esperar cada vez mais nele. Por isso eu lhe convido, hoje, ainda mais, a reavaliar a sua vida em meio a essa quarentena e ver em quem você está confiando. Se nas circunstâncias ou em Deus. Se na medicina, na ciência ou em Deus. Se você tem confiado em Deus, então descanse na misericórdia dele, na sua bondade e na sua fidelidade. E Deus continue te abençoando. Fica na paz.